Bom dia, boa tarde, boa noite. No ano de 2022, a organização Todos pela Educação divulgou um relatório no qual mostra que em 2019 já eram 1.400.000 crianças entre 6 e 7 anos que não sabiam ler nem escrever. E que em 2021 esse número aumentou em mais de 65%, indo para 2.400.000 crianças nessa situação. No Brasil, o índice médio de alfabetização nessa faixa de idade é a metade do índice argentino, país em crise econômica há anos. Todos sabiam que as medidas de segurança de combate à pandemia, como distanciamento social e ensino à distância, afetariam o aprendizado das crianças nessa faixa de idade, assim como em todas as outras. Por isso, muitos disseram que seria necessário a integração entre os 3 níveis de governo para amenizar os impactos das medidas de segurança, pelo menos para manter os números durante a pandemia. Mas essa integração não aconteceu. E nos 3 últimos anos, todos os números em relação à educação, que já eram negativos antes da pandemia, só fizeram piorar, como o número de analfabetos e a desigualdade social. Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal SMP Opiniões. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho, ok? E vamos conversar sobre o ensino básico. A educação básica de qualidade passa pelo investimento dos governos. Todos os candidatos afirmam que a educação será a prioridade em seus governos, mas depois de eleitos, isso não acontece. Por exemplo, no governo federal, desde o início do governo Bolsonaro, há cortes e bloqueios de verbas da educação e pesquisa. E há poucos dias, novamente aconteceu isso. Um bloqueio de 14,5% das verbas das universidades federais e dos institutos federais. Verbas de despesa de custeio e investimento. Alegou que é por causa do teto de gastos, mas o governo está tentando encaixar um aumento de salário para os servidores federais, ainda este ano. Afinal, estamos em um ano de eleições. Enquanto for assim, a educação não for realmente uma prioridade, todo e qualquer esforço não terá o efeito desejado. Mas isso só mostra a pouca preocupação que o governo federal tem com a educação. Nosso foco nesse vídeo é a educação básica. E como já dito, a educação básica não é prioridade nos governos. Os professores do ensino básico continuam com baixos salários. E isso atrapalha, pois além de tirar o incentivo do profissional, às vezes, para pagar as contas, esse professor precisa trabalhar em mais de um lugar. Óbvio, não deixando se dedicar de forma adequada ao ofício de ensinar. Além disso, o modelo pedagógico praticado no Brasil é o mesmo há décadas. O sistema valoriza a memória, pois temos que decorar fatos, datas, fórmulas. O sistema não se preocupa em desenvolver a capacidade crítica do aluno. Mas apesar de tudo, temos bons exemplos no país. Ceará foram feitas ações que tiveram bons resultados. Mais especificamente Sobral, temos um bom exemplo de que podemos fazer muito quando há interesse político. Sobral, com certeza, tem um dos menores índices de desenvolvimento escolar aqui no Brasil. A evolução educacional que aconteceu no Ceará começou há muito tempo, com Tasso Gereissati, e que de maneira acertada foi continuada pelos governadores que vieram depois. O candidato Ciro Gomes pretende levar o sucesso do Ceará para todo o Brasil. Pelo menos é o que ele diz em seu plano de governo. Eu adoraria trazer o plano de governo de todos os candidatos aqui, fazer uma comparação para você fazer a sua avaliação e optar por um. Porém, até agora, o único que divulgou o plano de governo foi o candidato Ciro Gomes. Então vamos conversar sobre esse, e quando os outros candidatos divulgar o plano de governo deles, conversaremos sobre estes. Ciro Gomes diz que o governo federal irá sim se integrar com municípios e estados para melhorar o ensino básico. E é uma coisa boa, pois na divisão das responsabilidades ficou o ensino infantil e fundamental com o município e o ensino médio com o estado. Mas chegaram à conclusão que o ensino fundamental também é muito importante.
e ficou a cargo do ente com menos dinheiro, que são os municípios. Diz o candidato que não será uma intervenção, mas uma parceria, que irá respeitar as diferenças de estados e regiões. No plano de governo de Ciro Gomes, há 4 tópicos que serão comuns a todos os estados, que servirão de norte para essa evolução educacional. E esses serão os 4 tópicos. Primeiro, priorizar o investimento em gente, preparo e remuneração dos profissionais. A parte de remuneração, como já foi dito, é importante para fazer com que o profissional se sinta valorizado. A parte de preparo, como hoje o salário do professor é baixo e ele já tem as suas responsabilidades de casa, bancar um curso de reciclagem é muito difícil para ele. Então, se o governo puder também fornecer esse curso, ou patrocinando, ou subsidiando, já vai poder até cobrar desse professor que ele faça esse curso de reciclagem. Possa ser até uma coisa mais obrigatória, quando o governo dá toda a ajuda para que isso aconteça. Como eles têm 2 férias, eles podem cobrar que em uma dessas 2 férias seja feito isso. 2. Apoio material à criança pobre para permanecer na escola e diálogo com a família, trazendo para o acompanhamento escolar. Muitos desses jovens já ganham material, um livro, caderno, lápis, borracha, um par de tênis, a camisa da escola. Isso no que tange o ensino infantil fundamental. No médio, não. No médio tem menos assistência. Mas ainda no fundamental, além do material, ainda tem os programas assistenciais que são baseados em criança matriculada na escola. Mas mesmo assim, esses municípios têm que ter um olhar mais cuidadoso com os seus alunos, pois temos muitos alunos que têm uma grande dificuldade de aprendizado, seja qual que seja o motivo. Então, termina a aula e esses alunos já têm que voltar para casa. E em casa, muitas das vezes, não tem ambiente para ele estudar. Então, conseguir ampliar a permanência dessas crianças na escola, promovendo um reforço escolar, seria bem interessante. Outra coisa que tem que ser feita, não só por ser interessante, mas tem que ser feita, é cuidar da saúde mental dessas crianças e dos jovens. Pois a mídia tradicional vem divulgando nos últimos dias casos de ansiedade em uma quantidade muito grande de jovens, de crianças e jovens. Isso pelo todo o Brasil, já se tornando quase que uma epidemia aqui no Brasil. Então, se puder bancar um local físico onde os pais possam levar seus filhos, ou bancar alguns profissionais que de maneira itinerante, a cada 15 dias em cada escola, e conversar com esses jovens, seria bem interessante isso. 3. Mudança radical no conteúdo, abandonando o foco na memorização de fatos e fórmulas, focando no desenvolvimento de capacidade analítica dos jovens. Outra coisa que hoje em dia é muito bom, seria muito bom, pois no passado, quando eu era do ensino fundamental, a informação era passiva. A televisão, jornais, revista, rádio. Eu só tinha contato com as informações se eu as procurasse. Hoje em dia, como quase todo mundo está conectado às redes sociais, você recebe essas informações querendo ou não. Abrir um Facebook, já dá de cara com um post lá, falando, elogiando ou criticando
um candidato, dando notícia de economia, querendo ou não. Você pode até passar, mas seu cérebro já registrou. E muitas vezes você procura, por algum motivo, em algum site ou assiste o telejornal, a gama de informação que chega até nós todos os dias é muito grande. Então, saber criticar, analisar essas informações e filtrar, retendo só o que realmente importa, seria muito bom aprender isso. E o melhor lugar para aprender isso é na escola. 4. Adaptação da escola à era digital, informatizando todos os procedimentos possíveis no espaço escolar, mas principalmente disponibilizando todo o conteúdo informativo e interativo atraente para a nova geração de brasileiros. Essa parte de informatizar a escola é interessante? Mas tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa, para que os nossos professores e alunos não se tornem dependentes ou meros consumidores de tecnologia. A tecnologia tem que ser apenas mais uma ferramenta, assim como os livros são, os cadernos, a lousa. Apenas mais uma ferramenta que vai ajudar, facilitar, tornar mais interessante esse aprendizado. No programa do Ciro Gomes, a educação tem destaque. Tem uma longa exposição sobre a conjuntura, onde se atém a crise econômica e a questão do desemprego. A educação, em seu programa, tem a função de inserir o cidadão ao mercado de trabalho. Esse cidadão, com uma educação melhor, conseguiria bons salários, ajudaria a diminuir a desigualdade social e a aumentar a competitividade do país. Em países como o nosso, que são divididos em estados ou federações, o governo federal tem a obrigação constitucional de fazer o gerenciamento das políticas públicas e trabalhar para reduzir as desigualdades regionais. Mas não foi o que vimos nos últimos 3 anos aqui no Brasil. Ao contrário, nos 3 últimos anos, o MEC atuou contra o novo Fundeb, principal instrumento de financiamento da educação básica. O novo Fundeb só foi aprovado graças à associação de várias entidades com a bancada da educação no Congresso Nacional. O MEC também não coordenou os estados para se prepararem para efetivar o novo ensino médio, que provocou uma grande mudança curricular e na grade de aula. Mudanças essas que a maioria das escolas públicas no país não estão preparadas. Muitos falam mal da imprensa, tanto pessoal da direita como da esquerda, mas foi graças a ela que ficamos sabendo de falhas, conscientes ou não, de gestão, como a aquisição de equipamentos de robótica para escolas sem energia elétrica e sem saneamento básico. Todos os anos, bilhões de reais são liberados para os políticos levar para seus estados e melhorar a educação. E geralmente esse dinheiro é usado para a construção de novas creches e escolas. Enquanto isso, em todo o Brasil, há milhares de obras de creches e escolas inacabadas. Especialistas dizem que, muitas das vezes, pior do que a corrupção é a má gestão. Ao ver essas milhares de obras inacabadas, sendo deterioradas, estragadas, perdidas, estamos vendo bilhões de reais sendo jogados fora. E isso é uma vergonha. E como foi demonstrado pela mídia, pessoas que não faziam parte do governo, não tinham nenhum cargo público, é que negociava a liberação desse dinheiro. E faziam isso sem nenhum critério técnico. O Brasil precisa se unir pela educação. Como já foi dito por vários especialistas, é pela educação que o Brasil vai diminuir a sua desigualdade social. Em outros vídeos, eu já dei o exemplo da Coreia do Sul, que há mais ou menos 40 anos era mais pobre que o Brasil. E que a sua mudança para o país que é hoje aconteceu alguns anos antes, com a mudança total do paradigma em relação à educação básica. Hoje é um país próspero que gera um bem-estar ao seu povo. Se desejamos o mesmo para o nosso país, para o nosso povo, não podemos retirar investimentos da educação, ciência e tecnologia, e sim aumentar o investimento nessas áreas. Temos eleições esse ano, então pesquise e pense
Quem tem mais o perfil de investir em educação e cultura? Bom, obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo e dê a sua opinião. Você acha que o atual governo acertou na gerência da educação? Dê a sua resposta nos comentários aí embaixo. Um abraço e até o próximo.